Não foi a primeira vez que a polícia acabou com uma festa numa IKEA. De noite as coisas começaram a ficar esquisitas. Uma rave. Continuo fechando abas aqui do meu computador. Essa aqui é de 16 de maio. Hoje é 15 de junho. Eu fiquei um mês com esta aba aberta. Bom, a matéria é a seguinte. A IKEA está redefinindo a experiência do consumidor para trazer tráfego para as lojas, começando com raves. No fim de abril, a IKEA pegou um galpão em Milão, que estava tendo a feira de Milão de mobiliário, né? Porque a IKEA vende na cadeira, mesa, essas coisas, e tava tendo essa feira aí de Milão. Da IKEA, cara, que deve ter sido irada, enquanto um designer de luzes sueco fez um show de luzes no espaço, na loja da IKEA, que foi fechada com a polícia. Cara, muito irado. E aí, a Fast Company aqui fez uma matéria sobre os planos da IKEA pro varejo físico. Então, eles têm aquelas Blue Box Stores, que a loja da IKEA é um grande cubo afastado da cidade, né? Azul. E aí, eles falaram, essa loja aí não vai a lugar nenhum, ela vai continuar existindo. Mas a experiência, em breve, vai mudar drasticamente. E aí, o Marcos, que é o diretor criativo da Ing, deve ser a empresa que controla a IKEA, deu uma entrevista aqui. Marcos Engman. E aí, olha que maneiro, pensando a experiência para o futuro. Ele falou, cara, o design das lojas, a experiência, onde que as pessoas se encontram nas lojas, todas essas coisas. Ele falou, cara, eu acho intrigante como todo mundo tá falando da morte do varejo. E ninguém tá meio que mostrando o caminho. Então é uma tarefa interessante. E aí ele falou assim, como é que você faz a experiência valer a pena, né? Assim, você vai sair por um dia inteiro, né, pra ir numa loja. Ele falou que a gente tem que repensar tudo, assim. Ele falou, eu acho que é pelo mix das coisas. Então, eu não vou falar a palavra omnichannel porque todo mundo tá falando e eu já não sei mais o que quer dizer. Mas a vida é uma grande mistura. E esse é o novo normal. Então, como é que a gente se adapta para usar cada canal da melhor forma? E aí o repórter falou, e as lojas que são dentro, né, no meio da cidade? Aí ele falou, cara, é legal, mas na verdade é meio difícil fazer uma loja pequena dentro da cidade ser rentável, comparada com uma grande loja no subúrbio, afastada do centro. Então você configura a loja completamente diferente, porque se a pessoa entra numa lojona, vai até uma loja que é distante, ela foi para comprar. Agora, se você entra numa lojinha ali da rua, não necessariamente. Ele falou, já no centro, é sobre atrair a atenção dos transeuntes. Aliás, é uma bela palavra que a gente deveria usar mais, né? Aí ele falou assim, na verdade é tudo sobre ser fácil e divertido, nessa ordem. Então, primeiro tem que ser fácil e depois você tem que fazer ser divertido. Se você começar com divertido, você vai sofrer e você não vai ter sucesso. Eu não tô pensando tanto na camada digital, eu tô pensando mais na experiência como um todo. Irado. Falou, e também assim, é claro que fazer um espetáculo tipo esse em Milão uma vez é uma coisa. Mas se você tem uma loja na Oxford Street, que eu não sei onde é isso, por exemplo, eu espero que seja sensacional toda vez que eu entre na loja. Cara, irado ele falar isso. E toda vez que eu passar na frente. Como que se cria isso? Como que se faz isso, né? Tipo, será que eu vou ter que ter uma programação de varejo? É o que pra mim é muito interessante, porque eu também não quero que seja super, hiper programado. Tem que ter uma camada de sustentabilidade. Como é que você faz esse novo toda vez? Porque o novo toda vez não é tão sustentável. Você não consegue manter isso por muito tempo. E aí ele falou que na IKEA, assim, se tá todo mundo indo pra cá, eles vão pra lá. Que é o segredo de todo negócio de sucesso, né? Então, todos vocês com a fórmula, ou sei lá o que, em geral, isso não, as pessoas elas se interessam pelas coisas novas. Eu não sei porquê, mas é assim que nem curiosidade é uma característica humana. Ele falou uma coisa muito louca. Os produtos, eles quebram em geral em mudança. Então, as pessoas têm uma coisa de falar da qualidade deles, mas na verdade as coisas quebram quando você se muda. Então, eles têm que pensar em como fazer os produtos mais resistentes para a hora da mudança. E você pensar a galera que compra coisas também por preço, mas eu acho que a IKEA nem é tanto só preço, né? Apesar de ser barato. Talvez se mude mais, né? Porque você ainda não tem uma casa, tipo, a gente se muda mais, quanto mais novo, né? Aí eles falam aqui de circularidade, e aí ele tá falando assim, cara, a gente tem umas lojas giga e a gente não tá aproveitando bem o espaço. Como é que a gente consegue fazer, tipo, instalações realmente grandes?
E aí ele falou, vai ter 2 raves aqui, eu tô com um pouco de medo delas. Mas a gente também tem um excelente designer de luzes. E aí ele falou, existem técnicas que se usam na indústria do entretenimento que não se usa no varejo por nada. E aí eu acho que é interessante, assim, porque a loja não tá aberta 24/7. Então o que você faz no museu quando ele tá fechado? O que você faz numa loja quando ele tá fechado? O que poderia ser? Tem um monte de espaço que não está sendo usado e tem muito potencial. Cara, muito irado. E aí ele falou, tem lugares que fazem cinema no estacionamento, de noite. Por que a gente não está fazendo isso? É um lugar legal e talvez é só dar alguma coisa legal para as pessoas. Não ganharia dinheiro, mas a gente usaria a nossa base e se comunicaria com as pessoas. E aí ele falou, como é que a gente poderia colaborar mais com várias partes da sociedade, com as pessoas em geral, como é que a gente acessa essas comunidades, né, locais e traz elas para dentro da IKEA. E eu acho que talvez a solução seja olhar fora das casas. E é interessante porque eles vendem as coisas para dentro da casa, né? Então, a comunidade, ela é parte da casa de alguém. E aí, como é que a gente vai na casa dessa pessoa fazer umas coisas, mas talvez o planejamento da cidade? Como é que a gente influencia essa melhora, assim, do mundo, das cidades? E se você quer fazer mudanças para melhor, você tem que trabalhar com as pessoas onde elas estão e não só ficar preso dentro de você, ou nesse caso aqui dentro da sua loja. E, cara, olha que maneiro essa coisa da humanidade, porque tem uma coisa que, assim, nós, seres humanos, a gente tem a capacidade de se interessar por coisas, né? E aí a gente vai, olha só, olha que legal, ninguém tá resolvendo o varejo. Deixa eu ver como é que vai ser o varejo nos próximos anos. Louco, né? E aí ele falou, a gente está pensando em novas formas de fazer varejo. E ele falou, de um ponto de vista criativo, é divertido e é um desafio. Vocês têm um desafio? Assim, eu tô nessa de medir branding, né? Como é que mede esse troço que é subjetivo, que ainda não teve ação de compra? Esse mocinho aqui, Marcos, quer entender como é que a gente vai comprar no futuro. Legal, né? Cara, irado. Eu adoraria ir numa rave, numa loja da IKEA. Deve ser irado. Em Milão, hein? Me chama aí, IKEA. Qual é?